Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Está no ar mais um episódio, o episódio número 78 do Leia a Bíblia Cast. Que bênção ter você aqui com a gente. Já estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para aquele bate-papo, aquele resumão da leitura da semana. No resumão de hoje vamos falar de Tiago, a carta de Tiago e também a carta de Pedro, né, pessoal? Que bênção, tá uma maravilha o grupo de leitura, todo mundo em dia, todo mundo participando, todo mundo se edificando com a leitura da palavra de Deus. Que bênção, estamos aqui começando o resumão. Vamos, revisar, vamos repassar pelos capítulos que a gente leu durante a semana. E se você não faz parte do grupo de leitura, já vai entrando aí, já vai clicando no link que tem aqui embaixo, tá certo? Todo episódio do Leia a Bíblia Cast tem um link para você entrar no grupo de leitura ou mandar para alguém, né? Se você já está no grupo de leitura, manda para alguém para continuar a leitura junto com a gente, beleza? Tô aqui, como sempre, com João 3,16, com Fernando Pinheiro. Estão aqui hoje para me ajudar novamente a gente repassar pelos capítulos da semana. Vou dar as boas-vindas já para João 3,16. Bem-vindo, João. Graça e paz. Graça e paz, amados ouvintes. A paz, Daniel, a paz, Fernando. É muito bom começar mais um resumão. Programa 76, são 76 domingos que estamos aqui às 12 horas em Brasília. Todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um resumão do Leia a Bíblia Cast. O que eu digo para você, abra a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e veja comigo. Vamos analisar Pedro e Tiago, ou Tiago e Pedro. Vamos terminar, Daniel, a carta de Tiago e vamos entrar para Pedro. O que eu digo para você hoje, de branco ou de preto? Vamos embora para Pedro. Muito bom, muito bom. Quero saudar todos os irmãos, nossos ouvintes. Eu estou ficando animado, porque os nossos ouvintes, Daniel, Fernando, estão dizendo que eu sou animado. Então, eu estou gostando disso. Aí eu fico mais animado. Eu gosto de falar um pouquinho, de sorrir, de descontrair, porque esse resumão é um papo descontraído, na realidade, né? Então, eu estou ouvindo muito que João é animado, João é animado. Eu digo, rapaz, então eu vou ficar com essa característica, né? Muito bom, Daniel, muito bom, Fernando, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, né? A 76 domingos que nós estamos aqui. É uma bênção, é maravilhoso, Daniel. Estou muito feliz e agora estou mais animado, porque estão dando essa qualidade para minha pessoa, né? De animado. Então vamos embora, vamos animar, Fernando, vamos animar Daniel e vamos embora. Para você que está chegando agora, olha, eu estou falando aqui de Pernambuco, tá certo? Mas, Daniel, Fernando, e você que está chegando agora, ó, que você está em todo o Brasil, né? Nós estamos agora falando para todo o Brasil. Então, tem muitas pessoas de outras localidades do Brasil, e aí eu estou aqui mandando a paz, a saudação, iniciando o programa, né? Eu falo daqui de Pernambuco, ó. Eu falo aqui de Pernambuco, então eu falo da cidade do Paulista, Daniel fala da cidade do Recife e Fernando fala da cidade de Olinda. Então, o que eu quero saber agora é você, de onde você faz parte? Qual é a parte da região que você faz? Pode ser até fora do Brasil, né? Mas se você está aqui no Brasil, diz para mim aqui, né? Digita para a gente aqui de onde você fala, de onde você está participando conosco e o horário, né? Por exemplo, agora em Brasília são 12 horas cravado, né? Então, normalmente, nós começamos aí às 14 horas em Brasília, né? Então, agora já temos aí 12 horas em Brasília, né? Horário de Brasília, 12 horas, mais alguns minutos, né? Que eu estou aqui, eu não estou vendo o relógio, mas Daniel aí tem. Então, às 12 horas em Brasília, entrando no ar o programa Leia a Bíblia Cast com o resumão número 76. Tá bom, Daniel? Então é isso aí. Eu posso já entrar no texto, você que disse. Se você quiser que eu paro, estou aqui, né? Vou tomar aqui o meu golão.
Aê, maravilha, maravilha, João, já tomando um golão aí. João sempre animado, né, pessoal? É verdade, viu, João? Você é sempre animado e tá sempre nos animando também, tá sempre nos animando, com certeza, na leitura da palavra de Deus. Eu falei programa 78, né, pessoal? Mas João falou aí é 76, tá certo? Correto. Estamos no episódio 76, eu já tô lá na frente, né? Já tô pensando lá na frente, mas hoje é o episódio 76, beleza? Aí, João, já pode meter bronca aí, tá certo? Já pode começar. Vamos falar de Tiago, né? Capítulo 3 da carta de Tiago. Já mete bronca aí, já fala qual o seu destaque, João. Aqui tem a marca também do Leia a Bíblia Cast, ó. Leia a Bíblia Cast. Aqui tem um símbolo da Escola da Bíblia, né? Onde eu faço parte lá da Igreja de Cristo na Boa Vista. Se você está fora de Recife e vier aqui em Recife, você tem aí na cidade Conde da Boa Vista, 1437, tá bom? Quero fazer esse convite para você. Visite o nosso site, é escoladabiblia.com. Lá tem vários cursos para quem está em Recife e para quem está fora. Quem está fora aí já vai direto para o site, que tem como ler e entender a Bíblia, tem Romano, tem muita coisa boa. Então, informação é aqui no Resumão. Informação é aqui no Resumão. Valeu, Daniel. Vamos embora, Daniel. Tiago, capítulo 3, ele diz assim, vamos lá para Tiago, peço que você abra a sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Meus irmãos, a língua é um problema sério que precisa de controle e nós, por si só, não conseguimos. Só Deus para fazer isso, sabe? Então, controlar a língua é um dos frutos do Espírito Santo. Qual é? É o domínio próprio. Então, o domínio próprio, eu quero falar, mas eu consigo dominar, entende? E aí, o texto, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que se a gente consegue fazer isso, a gente fica um indivíduo perfeito. E no versículo 10 ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. É isso que eu quero dizer para você hoje, neste domingo, nesse exato momento, eu quero repetir as palavras de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, o nosso objetivo de hoje, inicial, é controlar a língua. Amém? Controle a língua. Eu estou procurando. Vamos embora, Daniel. Maravilha, Daniel. Fernando. Muito bom, João. Já começamos aí controlando a língua, né, João? Precisamos, muito bom, esse capítulo 3 de Tiago, ele falando aí sobre, sobre esse órgãozinho, né, pessoal? Tão pequenininho, né? O capítulo fala tão pequenininho, mas ele controla todo o corpo, né? Quem consegue dominar a língua, olha aí, né? Quem consegue controlar a língua, consegue controlar todo o corpo. Que mensagem importante, como é bom a gente relembrar isso, né? Dá vontade da gente relembrar toda semana, né? Precisamos relembrar toda semana, porque senão a gente fica falando aí sem pensar, a gente não controla o que a gente fala e a língua causa muita destruição. Eu lembro também que no capítulo 3 a língua causa muita destruição, né? Como uma faísca, né? Lá na floresta que incendeia, né? É muito importante a gente já começar lembrando dessa questão da língua, de controlar a língua. Leia de novo, né? Leia o versículo que João falou, leia de novo esse capítulo 3, que é muito importante, sim, a gente tá lembrando da língua. Pequenininho, ó, mas ó, cuidado com a língua. Valeu, João 3,16. E você, Fernando Pinheiro, muito bem-vindo, meu amado irmão Fernando. Já diz aí pra gente qual é o seu destaque, Tiago, capítulo 3, Fernando. A paz, Daniel, a paz, João, a paz a você, meu irmão, que está nesse resumão conosco, né? E eu já quero, Daniel, João, você que está em casa, eu já quero fazer o meu breve comentário aqui do capítulo 3 do livro da carta que Tiago escreveu, né? E eu já quero dizer que a partir do verso 13, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto. E quando ele fala isso, ele cita alguns comportamentos do homem
que demonstra que não é uma sabedoria que vem do alto. Ele quer nos deixar claro que só a sabedoria que vem do alto é que é importante para a gente. Ou melhor, a sabedoria que vem da parte de Deus. E no verso 15, depois de ele ter citado a inveja, a amargura, sentimento de facção, faccioso, ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Isso no verso 15. Antes é terrena, animal e demoníaca. Ele diz que, olha, essas coisas não são sabedorias do alto, são coisas terrenas, demoníacas. No 16 ele diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A gente sabe disso. Onde há inveja, onde há sabedoria humana aplicada para você vencer através desses artifícios, são coisas que não vêm de Deus, são coisas ruins. E no 17 ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ele quer dizer, olha, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria terrena. Muitas vezes, nós pensamos que somos sábios, tomando atitudes aqui na terra, de forma a facilitar a nossa vida, a vencer. Na verdade, essa sabedoria não é de Deus. É uma sabedoria que causa divisão, causa contendas, porque como ele disse aqui, a sabedoria do alto, primeiramente pura, depois pacífica. Se não tiver paz, se não tiver bons frutos, se não for sem fingimento, essa sabedoria não vem de Deus. Então que a gente possa, buscar sabedoria, mas sempre entendendo que só a sabedoria que vem do alto, ela nos aproxima de Deus. Só ela nos leva para perto de Deus. Então muitas vezes vamos passar por dificuldades, vamos perder nas batalhas aqui na terra, mas sempre devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Só ela realmente podemos chamar de sabedoria. O resto não é sabedoria. Coisa boa, Fernando, que bom ter você aqui, já lembrando a gente da sabedoria, né, pessoal? Um ponto importantíssimo também de Tiago, capítulo 3, para a gente relembrar, né? A sabedoria de Deus, né, pessoal? A sabedoria do alto. Muitas vezes a gente vê o mundo agindo, né, Fernando? A gente vê todo mundo aí dando pitaco, todo mundo dizendo que é certo, que é errado, mas, a sabedoria de Deus é diferente, né? É um bom ponto aí que o Fernando trouxe pra gente relembrar. É diferente, tá, pessoal? Quando você vê o mundo fazendo alguma coisa, quando você vê o mundo dizendo que algo está certo, né? Que é este o caminho que a gente tem que seguir, vá ao contrário, tá certo? Vá sempre ao contrário do que o mundo recomenda, porque realmente a sabedoria de Deus é muito diferente. Que a gente não seja enganado, né? Que a gente não se deixe levar pelas coisas que o mundo tá, né, o tempo todo querendo nos mostrar, querendo nos ensinar, né, entre aspas, a gente seguir. Bom ponto também lembrar sempre da sabedoria de Deus, pessoal. Buscar a sabedoria de Deus, aprender com Jesus, como deve ser o nosso proceder. Bom demais, Fernando. E já vamos falar agora, então, de Tiago, capítulo 4. E aí, João 3,16, qual o seu destaque? Maravilha, Daniel, voltando aqui, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, ele diz assim, cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Meus irmãos, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 8, parte A, que eu acho que é o fenomenal, né? Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Você, meu amado ouvinte, você está perto de Deus? Você pode estar até distante de mim. E na internet ficamos próximos. Mas e de Deus? Você está perto de Deus? Essa é uma reflexão boa para hoje. E aí, Daniel, Fernando, e você gosta de mudar a chave, muda a chave.
Você está perto de Deus, ok. Mudando a chave, Deus está perto de você. Aí a chave, quando muda, fica um pouco mais difícil, né? A gente tem um olhar, nós temos uma posição. Então, você está perto de Deus, ok, mas Deus está perto de você. E aí vem o que o versículo ele vai dizer mais à frente, né? O que é preciso limpar as mãos, não é verdade? E deixar de ser indeciso. Meus irmãos, tem muita coisa para a gente trabalhar nesse versículo, muita coisa mesmo, mas eu quero dizer para você, se você der um passo para Deus, Deus dá 10 passos para você. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Dê um passo para ele e veja quantos passos ele não dá para você. Nesse exato momento, se você está aqui nesse canal pela primeira vez, você deu o primeiro passo. Mas você pode ter certeza que Deus, ele já deu a você não somente esse programa, como você pode voltar um pouco e ver os anteriores e até mesmo a Bíblia inteira do Novo Testamento como uma leitura diária que foi feita aqui. Então, Daniel tem um grupo de leitura, nós temos o grupo de leitura, tá? Então, peça informação a Daniel no privado, escreva aqui que você quer participar. E Daniel, ele vai explicar muito bem como você ter acesso às lives, que é dia de segunda, de quarta e de sexta. Mas nós temos também no mesmo canal palavras de encorajamento diária com Regis Melo. Então você tem, imagina, você caiu nesse canal agora e aí você deu um passo. Não, eu quero ver como é que é esse bate-papo bíblico descontraído, que tem o irmão João animado. Então, e aí, como é que é? Então, você pega o texto que está aqui, Tiago 4,8, e ele diz: chegue perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. E vocês já ouvem, né? Já ouvem o que eu estou falando, que você tem mensagens de encorajamento de segunda a segunda, com programa Jesus a Nossa Esperança, com live de Daniel e esse resumão no domingo. Percebeu? Então, você que já é antigo, você deve compartilhar. Por que você compartilhar? Porque você se torna um missionário. Leve para outras pessoas, não é? Se você gosta desse programa, leve, divulgue. E veja, é só Jesus. Se você já ouviu hoje, Jesus, a nossa esperança, ok. Se não, só é digitar. Digita aqui, Jesus, a nossa esperança. Digita aqui. Quando você digita, Daniel solta a vinheta. Jesus, a nossa esperança. Maravilha, Daniel. Vou tomar mais um chazão aqui, ó. Hoje é suco. Desculpa, hoje é suco. Aê, João, só do suquinho aí, né? Tá no suco hoje aí, né? João 3,16, que maravilha, né, pessoal? Mais uma lembrança, mais um versículo importante pra gente relembrar. Tiago, capítulo 4, se aproximar de Deus, né, pessoal? Temos nos aproximados de Deus. Realmente é um convite, né? É um convite que Deus faz, que a gente se aproxime dele, que a gente chegue perto dele, né? Enquanto o João estava falando aí, eu estava pensando, sabe, pessoal? A gente cria amizades, né? Quando a gente chega num lugar, a gente gosta de se aproximar das pessoas, a gente gosta de conhecer as pessoas. O que é se aproximar de alguém, né? Se aproximar de alguém é começar a conversar com ele, é saber os gostos que ele tem, né? É compartilhar momentos. É assim que a gente se aproxima de alguém, né? Não, João? Então, ó, se aproxime de Deus também. Estamos nos aproximando de Deus, a reflexão. Não é isso? Ó, eu tenho falado com Deus, eu tenho ouvido Deus falar, eu tenho compartilhado momentos com Deus, eu tenho conversado com Deus, tudo isso, né, pessoal? Eu sei o que Deus gosta, eu sei como agradar a Ele, tudo isso é se aproximar de Deus. Ponto importante para a gente meditar nesse resumão. Que maravilha, João! Agora vamos para o destaque de Fernando Pinheiro. Qual o seu destaque aí? Tiago, capítulo 4, Fernando. É verdade, Daniel. É verdade, João. Interessante, né? Nesse capítulo 4 da carta de Tiago, ele diz aqui, ele inicia
falando sobre a origem das contendas, das desavenças, dos problemas que nós conhecemos muito bem, que é o que mais acontece no meio da sociedade, né? As discussões, as contendas, as brigas. E no verso 4 ele diz que quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas, para ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Se a gente andar um pouquinho na Bíblia, voltar um pouquinho, a gente vai lembrar de um homem que quis ser amigo do mundo e ele tornou-se inimigo de Deus. Ele autorizou o Filho de Deus ser crucificado, porque ele quis ser amigo do mundo. Lembra dele? Lembra dele, Pilatos? Ele não quis perder a amizade de César. E aí ele autorizou crucificar Jesus. É um exemplo muito prático, muito verdadeiro. Quando a gente vê aqui, Tiago dizer no capítulo 4, verso 4, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Às vezes a pessoa nem quer dizer que é inimigo de Deus, mas na hora que eu, que você, que a gente se liga ao mundo, a gente começa com medo de perder a amizade do mundo, automaticamente a gente é inimigo de Deus. Não dá para agradar dois senhores, a Bíblia diz isso. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você desagrada um e agrada o outro. E isso acontece com aqueles que querem ser amigo do mundo. Automaticamente eles agradam a Deus. São inimigos de Deus, como nós citamos aqui o próprio Pilatos, né? Então, fica para a gente essa lapada, né? Que como o nosso amigo Daniel diz, irmão Daniel diz, que sempre são lapadas gospel, né? Que essa carta lhe dá para a gente. Então, mais um ensinamento. Se quisermos ser amigo do mundo, nós vamos automaticamente. Não dá para ser amigo dos dois. Ser inimigo de Deus. Vamos ser inimigo de Deus. Então, que a gente possa repensar as nossas amizades e saber em quem realmente nós podemos constituir uma amizade verdadeira, né? Perfeito, perfeito, Fernando. Olha aí, né, pessoal? Mais um ponto importante. Amigos, amizades, né, Fernando? Amizades. Queremos ser amigos do mundo ou queremos ser amigos de Deus, né? Ó, uma coisa é certa, não dá para ser os dois. A gente tem que escolher, né? Tem que fazer, Daniel, eu quero ser amigo de Deus e quero ser amigo do mundo. Eu quero os dois, eu quero, né? Não tem aquela pessoa que é social, que quer ser amigo de todo mundo, ó. Nesse caso não dá, tá certo, pessoal? Nesse caso não dá. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai desagradar a Deus, porque os dois, ó, são opostos. São coisas opostas. Não tem como agradar os dois, porque os dois querem coisas diferentes, né? Enquanto o mundo vai para um lado, enquanto o mundo gosta de umas coisas, Deus gosta de outra, totalmente diferente. E aí, a gente quer ser amigo de quem? E eu tô lembrando, viu, Fernando, quando ele diz que nós somos, né, povo de propriedade exclusiva dele, já dando spoiler aí de Pedro, né? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, então é exclusivo, pessoal, não tem como. Se você é amigo de Deus, Daniel, eu quero ser amigo de Deus, ótimo, então, ó, é exclusivo de Deus, não pode querer agradar o mundo. Toda vez que a gente quer agradar o mundo, ó, saiba, toda vez que eu quiser, né, não perder uma amizade do mundo, né, não deixar ninguém com raiva, né, Fernando? O que é que vai acontecer? Deus vai ficar com raiva, Deus não vai gostar. Isso é certo, não tenha dúvida disso. Não acho que tem uma forma de a gente sair disso, de a gente driblar essas coisas. Não, ou é um ou é outro. Ponto importante também, mais um ponto, mais um cheque aí pra gente lembrar nesse resumão de hoje. Valeu, Fernando, valeu, João 3,16. Vamos agora finalizar, então, essa carta, né? Essa carta maravilhosa de Tiago, né? Com essas lapadas importantes pra gente lembrar, né? São lapadas gospel, eu gosto de falar de Tiago, mas muito importante. Vamos fechar, então, com o capítulo 5 de Tiago. E aí, João 3,16, qual o seu destaque? Voltando, Daniel. Um suco bem geladinho, Daniel. Tiago, vamos para Tiago. Tiago, capítulo 5,13. Tá aqui, ó. Alguém de vocês está sofrendo?
faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Então, são duas perguntas, né? Então, alguém está sofrendo? Faça oração. Não é interessante? Se alguém está sofrendo, oração. Oração é uma conversa com Deus. Você vai pedir a Deus para ajudar você ou outra pessoa. Você passa também a orar pelos outros. Você deve até orar por esse programa. Você deve colocar em suas orações esse programa. Por quê? Porque outras pessoas vão ouvir a palavra Jesus e vão conhecer quem é Jesus. Jesus, ele é a minha, é a sua, é a nossa esperança. Então, alguém está sofrendo? Faça oração. Não é a sua oração, mas é a quem você está pedindo. Não existe a oração de Daniel, a de Fernando ou a minha, que é poderosa. A oração do irmão João não é assim. Nossa oração, a minha, Daniel, de Fernando, de outros irmãos, ela tem uma finalidade. Nós pedimos e nome de Jesus. No nome de Jesus. O ponto é no nome de Jesus. É na pessoa de Jesus. Não é a minha oração ou a de Daniel que faz a diferença. Ele diz: está alguém sofrendo? O que é que você deve fazer? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Então, se tem alguém alegre, o que é que você deve fazer? Cantar louvor. E aí, o que é que você tem feito mais? Orações? Ou você tem louvado mais? Então, por quem você tem orado? Será que todos os seus conhecidos são cristãos? Possivelmente não. Eu gostaria que fosse, mas sempre tem pessoas que ainda não conhecem de Jesus. E esse é o momento de falarmos de Jesus, de você falar para essa pessoa que Jesus é a sua, é a dele e é a nossa esperança, porque a esperança é na pessoa de Jesus. Então, fale de Jesus. Essa é a exortação que eu vejo. A oração, sem dúvida, ela é muito importante e faz parte da vida do cristão. Quando você acorda, você já deve falar com Deus, agradecer pela madrugada, agradecer pela segurança, agradecer pelos livramentos durante a madrugada que o Senhor acampou os seus anjos. Na verdade, é tão importante você agradecer a Deus porque tem um travesseiro e um lençol e uma cama e um local. Esses são alguns, sabe. Agora, se você está sofrendo, de onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E para ele nós oramos, pedimos: "E seja feita a minha, a sua vontade?" Não, é a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Não é interessante? Então, preste atenção, nós pedimos, não é? Nós pedimos e se tiver no propósito de Deus, ok, se não, ele sabe muito mais do que nós. Com certeza Deus, ele sabe muito, muito, infinitamente mais do que eu e você, tá certo? Então vou tomar mais um golinho. Daniel, Fernando. Muito bom, João. Vai tomando aí seu suquinho geladinho. Tô sem meu golão hoje aqui, né? Mas vai tomando aí um suquinho geladinho por mim, né, pessoal? E que maravilha, né? Tiago sendo fechado aí com chave de ouro, né? João trazendo pra gente essa questão importante de orar, né, João? Orar uns pelos outros. Precisamos praticar demais isso, né, pessoal? Precisamos praticar, precisamos orar o tempo todo a Deus, orar demais, falar com Deus, se aproximar de Deus em vários momentos, mas também lembrar de incluir nas nossas orações, né, os nossos irmãos, né? Ore por mim, ore por João, ore por Fernando, ore pelo seu pastor da congregação que você tá, ore pela liderança, ore pela sua família, né, pessoal? Ore por esse projeto aqui do Leia a Bíblia, da leitura. Então, ó, muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente pode também interceder pelos nossos irmãos. É muito importante, né? Praticar, fazer essa prática da oração, lembrando, como o João falou, de que, ó, seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. É orar, mas não achar que Deus vai fazer tudo. Ah, Deus vai fazer tudo. Eu vou orar aqui que Deus vai fazer tudo. Não. É sempre lembrar. Seja feita
à vontade de Deus. Não é verdade? Valeu, João 3,16. E agora vamos para o destaque de Fernando Pinheiro aí, trazendo com certeza um destaque maravilhoso para Tiago, capítulo 5, Fernando. É verdade, Daniel. Que maravilha, como diz nosso irmão João José, né, Daniel? Que maravilha essa carta de Daniel, ou melhor, de Tiago. Daniel, o curso você está dando na escola da Bíblia, né? Essa carta é de Tiago. E eu escolhi os versos 19 e 20. Interessante. Irmãos, vocês estão nos ouvindo aí. Como nós vimos durante toda a carta, Tiago é muito prático, né? A carta é muito prática. João diz sempre que nós precisamos ler essa carta de pé, já começar praticando. É interessante, o tempo todo Tiago fala sobre os cuidados, né, que nós devemos ter para não nos afastar de Deus. Cuidado que nós devemos ter para que nós estejamos sempre na presença de Deus. Ele fala sobre o cuidado com a língua, fala sobre a fé sem obras é morta. Ele fala sobre a verdadeira sabedoria, né, que nós vimos até no capítulo 4. Interessante, o tempo todo ele está nos motivando de forma prática a gente permanecer na presença de Deus, permanecer firmes no caminho da verdade. Então, quando chega no final dessa carta, né, como muitos poderiam pensar, ele não faz aquela despedida, aquela oração de despedida, ele não faz aquele sermão, aquela saudação, ele não faz nada disso. Ele termina a carta com mais apelação, com uma forte apelação. Na verdade, toda a carta é prática, ensinando, é buscando mostrar a verdade, e ele termina a carta com eu chamo de uma forte apelação. Veja o que ele diz aqui no capítulo 5, versos 19 e 20, que foi o que eu escolhi de meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, verso 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará ele da morte. Salvará a morte da alma, melhor dizendo, dele, e cobrirá multidões de pecados. Interessante. Ele termina a carta fazendo mais uma apelação. Apesar de todo o tempo ele ensinar, é como se ele estivesse ensinando, estivesse mostrando e tivesse ainda dúvida se aquela audiência, se aqueles ouvintes estavam entendendo o que ele disse. Aí chega no final e diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, se ainda assim algum se desviar, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, sempre tem um jeito. Então, não desanime. Ainda que você se desviar, tenha certeza que você pode ser convertido e será livre da morte eterna. Então, o escritor Tiago, ele continua, sabe? Como se ele estivesse ainda insatisfeito com tudo o que ele disse. E ele não termina fazendo oração. Ele não termina com saudação, mas ele termina com mais uma apelação. E eu vejo que isso cabe a mim, cabe a todos nós. Nós precisamos todos os dias ser exortado a não desistir. E mesmo que a gente possa desistir, acreditar que há possibilidade de se reconciliar com Deus. É esse o ensinamento de Tiago, uma carta muito rica, Daniel, muito poderosa, e que a gente precisa, como João disse, precisa ler ela já praticando, para não esquecer de nada do que ele nos ensinou. Amém, Fernando, é verdade, né? Tiago é maravilhoso, né? Até a última linha, né? Até a última palavra da carta de Tiago é ensinando, né? Mostrando algo prático para a gente fazer, né, pessoal? Eu achei interessante aí quando o Fernando fala que ele não se despede, ele não dá adeus, ele não dá nenhuma saudação, ele não faz nada, ele é só prática até ele quer aproveitar cada segundo, cada momento, cada espacinho da carta
para falar algo prático, e ele termina aí dizendo essa coisa tão importante, né, pessoal, de converter, né, de converter as pessoas, sabe? É muito importante a gente fazer tudo o que ele disse na carta, mas se ainda assim a gente se desviar, né, Fernando? Se ainda assim você vê algum irmão se desviando, traga ele de volta, se esforce para trazer ele de volta, fale com ele, chame os irmãos, se esforce, ajude o seu irmão, né, pessoal? Só existe um caminho que é Jesus, mas às vezes a gente vai se desviando desse caminho sem perceber, né? E eu quero que você me puxe, tá certo? Eu quero que você me puxe se eu me desviar desse caminho, e eu também vou te puxar, né? Se você começar a se desviar desse caminho. E quando a gente faz isso é maravilhoso, né? Como o Tiago diz, a gente vai salvar a alma, né? A gente vai salvar a alma das pessoas quando a gente puxa, quando a gente converte ela de volta, quando ela começa a se desviar, ou se já se desviou, a gente tenta novamente trazer. Muito importante, né? Finalizando aí com chave de ouro essa carta, né? Sem tchau, sem adeus, sem até logo, mas com mais um ensinamento prático, como o Tiago é, né? Tiago sendo Tiago. Valeu, Fernando, e com isso fechamos, né? Fechamos essa carta maravilhosa, mas essa semana a gente já começou a falar também, já começamos a leitura de outra carta profunda demais, uma carta profunda, uma carta maravilhosa do apóstolo Pedro, né, pessoal? Pedro também escreveu uma carta para as igrejas, né, para encorajar, para motivar as igrejas, e também, né, com um pequeno manual aí do que fazer, de como a gente se comportar, com ensinamentos profundos. E a gente vai começar a falar dela agora, a primeira carta, né? Pedro escreveu 2 cartas. Vamos começar com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, João 3,16. O que é que você viu aí nesse capítulo 1 para trazer para a gente, João? Maravilha, Daniel. Um suquinho bem geladinho, Daniel. Então agora, de branco ou de Pedro, vamos embora para Pedro, Daniel, Fernando, meu ouvinte. Vamos embora. De branco ou de preto, vamos embora para Pedro. Ô, glória. Vamos lá. Então, eu separei aqui o versículo 15 do capítulo 1. Então, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15, ele diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, agora vai uma boa pergunta. O que significa ser santo? Santo é o quê? E agora? Você sabe o que é santo? Digita aí. Você é um santo. Entende? Preste bem atenção. O que é santo? Então, depois de meditar muito, a gente chega a uma conclusão que santo é algo diferente daquilo que, quando éramos criança, tínhamos ouvido falar o que é santo, não é? Eu posso dizer assim que a minha mãe, ela era devota de um santo, né? Quando eu não nasci num lar cristão, então tem a cultura, o mundo religioso, né? Ele leva para um pensamento, e minha mãe era devota de um santo. Interessante que ela faleceu quando eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 52, então já faz tempo que eu estou sem a minha mãe. E o que eu quero trazer, a ideia de santo, né? Eu vivi durante 14 anos e depois eu passei mais um tempo, ainda segui esse caminho. Eu só vim conhecer a Cristo quando eu já tinha 35 anos, eu fiquei no mundo, né, posso dizer assim, perdido e no lamaçal do pecado durante muito tempo, né? Com 35 anos foi que eu tive esse encontro com Cristo, e aí eu me tornei santo. Com 35 anos eu me tornei santo. Com 35 anos eu me tornei santo. Interessante. Olha o PP aí, Daniel. Boa, né? 35 anos eu me tornei santo. Fica até fácil de você gravar. Agora você vai saber com quantos anos eu me tornei santo. Se com 35 eu me tornei um santo. Enfim, meus amados irmãos, santo quer dizer separado, separado do mundo, tá certo? Então, santo quer dizer separado. Então, antes eu vivia no pecado, eu era filho das trevas, aí eu encontrei com Jesus, eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu, eu, eu posso dizer que eu me arrependi dos meus pecados,
Eu fui batizado e estou esperando a volta de Cristo ou a minha ida. Então, nesse processo, eu sou santo. Uma vez que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que eu confesso Ele como Senhor e Salvador, eu me arrependo e eu sou batizado e aguardo Ele. No momento do batismo, eu passo a ser agora filho de Deus. Agora eu sou separado do mundo, separado das trevas. Então, ser santo é isso. Então, todo aquele que segue esses passos, ele se torna santo. Santo, né? Tem um louvor muito, muito bonito esse louvor, mas santo é separado. Se você não é, é só seguir os passos. Reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, acreditar que ele é o Filho de Deus, é o Salvador, na verdade. Você se arrepende, né? Você confessa e aí você é batizado e você se torna santo. Quer ser santo? Quer ser santo? Olha, quer ser santo? Não espere completar 35, né? Não espere completar 35. Você pode ser santo hoje. Você pode entrar em contato conosco, tá certo? E a gente, se você estiver aqui em Recife, a gente tem o maior prazer de fazer o batismo a qualquer hora, tá certo? Só basta ter água. São duas coisas necessárias para o batismo. Você ter o entendimento, você ter o entendimento que você é um pecador, que precisa de um salvador, e o segundo é ter água. Não precisa ser o pastor, não. Um cristão, ele faz outro. Um cristão, ele batiza e o outro se torna cristão. Então, um cristão, ele faz o batismo e o outro se torna cristão. Então, um cristão faz outro cristão. E foi assim que Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar. Eu acho que nós estamos desenvolvendo esse processo, que é ensinar, é o que a palavra diz. Porque imagina hoje, você pega aqui, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, tudo que vocês fizerem, vocês são embaixadores, né? Vocês são separados, né, do mundo. Amém, Daniel? Uma pergunta, uma dúvida, um comentário, digita aqui que a gente responde. Vou tomar mais um golão, Daniel. Coisa boa, né, pessoal? Coisa boa começar a relembrar essa carta de Pedro, né? Com esse destaque aí que João trouxe pra gente, ser santos, né? Como eu falei, veja, né? Essa carta de Pedro é muito profunda, pessoal. É muito espiritual, é muito densa, sabe? E você vê, olha, ele já começa falando uma coisa muito espiritual e muito profunda, né? Como o João trouxe aí, ser santo. Né? Nós somos santos, pessoal. Você é santo. Quando é que você se tornou santo? Separado, né? Como o João falou aí, santo é ser separado. Quando foi que você se separou desse mundo? Né? Quando foi que você se rebelou desse mundo e disse, eu não quero mais servir esse mundo, eu não quero mais agradar esse mundo, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus. Quando foi que aconteceu essa decisão na sua vida, né? O João falou aí que foi com 35 anos, né? 35 anos, João se tornou separado. Às vezes a gente usa essa palavra, né, João? Ah, ser santo, como sendo alguém que não peca, e não é isso, tá, pessoal? Santo não é aquela pessoa que não peca. A gente erra, a gente falha. Ser santo é a gente decidir se separar do mundo, né? Jesus comprou a sua igreja para a gente se separar desse mundo. A gente está no mundo, mas a gente não é mais do mundo. Coloca aí nos comentários quando foi que você se separou, né? Quando foi que você se separou e decidiu servir a Deus, né? Ser santo para nosso Deus celestial. Que bênção, né? E a santidade também é importante, a gente praticar a santidade no sentido de a gente cada vez se separar mais, cada vez deixar as coisas do mundo, cada vez deixar de querer servir o mundo, né, pessoal? E aí a gente vai praticando essa santidade. Que bênção, João! Valeu! Começamos bem aí essa carta de Pedro, capítulo 1, e agora o destaque de Fernando Pinheiro com 1 Pedro, capítulo 1. Fernando! Daniel. João, é muito interessante também essa carta. Quer dizer, todas as cartas, todo o evangelho é muito poderoso, né? E aqui, mais uma vez, a palavra de Deus está nos convidando, né, a ser como Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele diz
Sede santos porque eu sou santo. Ele faz uma citação da própria palavra que está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44, né? Sede santos porque eu sou santo. E no verso 15 ele diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. Vós mesmo em todo o vosso procedimento, em todos os vossos procedimentos, em tudo que você fizer, ele nos convida a ser santos, a ser como Deus, em tudo que a gente fizer. Nós somos convidados a procurar ser santos no meio do mundo onde a gente muitas vezes sente grande dificuldade, no meio da universidade, no meio da sociedade, no meio da família, no meio de qualquer ambiente que a gente tiver, nós somos desafiados a ser como Deus, a ser santos. Então, sede santos como eu sou santo. Nós precisamos ser como Deus. Só assim nós vamos poder ter afinidade com Ele, nós vamos poder ter a liberdade de fazer como o Tiago disse, pedir a sabedoria a Ele e perceber a sabedoria do alto. Nós sempre vamos ter dificuldades, sempre será um desafio ser santos, nos afastar do mundo, não ser amigo do mundo para poder estar com Deus. Então, mais um convite aqui que o apóstolo Pedro nos traz para que a gente possa ser santo e possa, com certeza, deixar de ser forasteiro, né, aqui na terra, um dia ser cidadão do reino de Deus. Só assim a gente vai poder chegar lá. É desafiante, mas é uma luta que nós devemos travar aqui na terra. Muitas vezes não ser compreendido, muitas vezes ser excluído, muitas vezes ser perseguido, mas sempre buscar ser como aquele que está nos esperando lá. Nós só vamos poder chegar lá e ser recepcionado por Ele se nós nos tornarmos separados do mundo, santos, assim como Ele é santo. É um desafio, mas Ele está sempre nos ajudando a isso. Maravilha, maravilha, Fernando. Olha aí, Fernando trazendo também esse ponto tão importante, né, pessoal? Começando bem aí essa primeira carta de Pedro falando da santidade. Viver no mundo, como eu falei, estamos no mundo, mas somos separados, né, pessoal? Precisamos nos separar. E aí é importante a gente ficar pensando, né? Enquanto você está aqui assistindo o resumão com a gente, fica pensando, como é que eu posso me separar do mundo? O que é que eu ainda não estou separado do mundo? O que é que o mundo ainda está me arrastando? Né? O que é que o mundo está me segurando ainda? O que é que o mundo está me acorrentando, está me puxando, está me seduzindo? O que é que ainda falta eu cortar, né? Eu me separar? Porque quando a gente se separa do mundo, não separa tudo de uma vez, né? A gente vai cortando, né? Vai cortando as correntes, né? Vai cortando as coisas que o mundo tenta nos agarrar, tá certo, pessoal? Então, ó, vamos praticar isso, vamos praticar a santidade, vamos praticar essa separação. Eu quero cada vez mais distância, eu quero cada vez mais distância das coisas do mundo, me envolver menos com as coisas do mundo e me envolver mais com as coisas de Deus, né? Cada vez mais que eu me separo do mundo, né, Fernando, eu vou me aproximando mais de Deus, né? Eu vou me juntando, eu vou ficando mais juntinho das coisas de Deus e precisamos praticar isso todo dia, com certeza. Assim como Deus é santo, né? Assim como Deus é santo, precisamos imitar também Jesus e Deus. Que bênção! Valeu, valeu, João! Valeu, Fernando! Esse foi o capítulo 1 de Pedro. Vamos falar do capítulo 2 ainda, tá certo? Pra gente fechar esse resumão de hoje. Mas antes de falar do capítulo 2, como sempre, eu quero falar aqui, passar pelos comentários que vocês deixaram no episódio passado, né, na edição número 75 do Leia a Bíblia Cast. Muita gente comentou, muita gente deixou comentários maravilhosos. Eu vou passar aqui. Enquanto eu vou passando pelos comentários do programa anterior, você faz o quê? Você deixa seu like, né? Se não deu ainda, não esquece do like e também já vai comentando aí, já vai deixando, né, seu comentário, que hora você está assistindo, da onde você está assistindo, né? O que foi que te edificou, né? Como eu perguntei, quando foi que você foi separado? Coloca aí que a gente vai ler no próximo programa, no próximo episódio, tá certo? Ó, deixa eu abrir minha listinha aqui. Tô vendo aqui os comentários. Olha aí, João 316 assistindo o resumão passado na BR 232. 14h02 em Brasília, com Gilson, Auxiliadora, Luzia e Verônica. Olha aí, todo mundo assistindo no carro, né? Todo mundo ouvindo no carro aí
o programa, o resumão passado. Que bênção! Jesus, que é a minha, é a sua, é a nossa esperança. Valeu, um abraço para esses irmãos queridos. Nossa irmã Esté também está com a gente, também deixou comentário, colocou glória a Deus, estou assistindo o resumão às 19h10. Olha aí, Esté assistindo à noite no Rio de Janeiro. Nossa irmã lá do Rio, firme e forte, espalhando a palavra pelo Rio de Janeiro também, congregação do Tanque, Jacarepaguá, amém, um abraço para os irmãos aí do Tanque, lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, uma bênção, né? Vai chamando, Esther, mais pessoas para ler a Bíblia junto com a gente, tá certo? Aí do Rio de Janeiro, uma bênção. Silvana Guerra também deixou comentário, bom dia, irmãos, hoje assistindo em dose tripla, olha aí, Silvana assistindo culto, ela colocou aqui, ó, culto, resumão e live, olha aí, assim, já emendou os treinos, foi Silvana, maratonou, né? Maratonou aí a palavra de Deus, que maravilha, gostei, viu? Merece o like aí, Silvana, tá certo? Olha aí, dose tripla, assistiu o culto, o resumão e depois a live no horário de Brasília, 8 horas da manhã. Jesus, a nossa esperança, que maravilha, hein, Silvana? Uma edificação maravilhosa aí, com certeza, né, Silvana? Ficou cheia de Deus, cheia de Jesus. Valeu, Silvana. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Esté falando do curso de Daniel, ela já fez o curso de Daniel pelo Ebenezer. Que maravilha, Esté, que maravilha. Mas sempre aprende algo mais, é verdade, pessoal. Lembrando, os cursos da Escola da Bíblia já estão rolando, começaram essa semana. E também tem o curso de Daniel, né, que eu vou estar lá, né, falando com vocês, né, trazendo todo o conteúdo desses 12 capítulos de Daniel. E como Esté falou, se você já fez, faz de novo. Espero você lá, faz, com certeza tem algo novo, com certeza a gente aprende algo novo. Eu mesmo, quando eu estou na aula de Daniel, também sempre aprendo algo novo junto com os irmãos. Não é isso, Esté? Valeu, um abraço para Esté. Deixa eu ver quem mais está aqui, deixou comentário. Sônia Lima também deixou comentário. Programa passado. Boa tarde, irmãos, assistindo aqui em Garanhuns. Olha aí, um abraço para os irmãos de Garanhuns no domingo, às 15 da tarde. Valeu, Sônia. Um abraço para os irmãos de Garanhuns. Maria Aparecida também deixou aqui um comentário. Boa tarde, irmãos. A paz de Cristo, às 13 horas. Olha aí, 13 horas assistindo aí. E ela falou assim, ó. Ela deixou um versículo aqui, ó. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, olha aí, citação de Mateus, ó, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Amém. Olha aí, Maria Aparecida deixando aí um versículo para a gente meditar, lembrando das crianças, né, Maria Aparecida? Que maravilha. Valeu, irmã. Continue firme com a gente. Sueli também deixou comentário, minha mãe. Firme e forte na leitura. Um abraço para minha mãe Sueli, graça e paz. Raquel Cruz também deixou um bom dia aqui, graça e paz. Amém, Raquel. Raquel sempre firme e forte com a gente. Ela colocou hoje, terminou a live, entrei imediatamente nesse vídeo do resumão para aprender mais da palavra de Deus. Sábado assisti o programa Jesus, a nossa esperança também. Olha que maravilha, a Raquel também meio que maratonando aí, né, Raquel? Assistiu o programa Jesus, a nossa esperança, né? Assistiu a live de segunda, né? Eu acho que foi segunda, não foi, Raquel? Assistiu a live de segunda e já emendou no resumão aí, que maravilha. Tem como curtir ou enviar mensagem. Você pode mandar mensagem, Raquel, para Fernando. Manda diretamente para Fernando, tá certo? Que ele vai repassar a sua mensagem. Ou então, quando você estiver assistindo ao vivo no site, né? No site da FM Litoral, né? Se você assistir ao vivo o programa Jesus, a nossa esperança, todo sábado, você pode mandar mensagem diretamente para Fernando, que ele repassa lá também para os irmãos, ou então você deixa os comentários lá no canal Jesus, a nossa esperança. Beleza, Raquel? Valeu! Quem mais deixou comentário no programa passado? Josefa Nascimento, nossa irmã Jo, também deixou sua boa tarde pra gente. Miriam também deixou comentário, que maravilha. Valeu, Miriam, boa tarde, irmãos. Um domingo abençoado para todos. Valeu, valeu, Miriam, sempre com a gente. Adriana Lima também sempre com a gente, colocou segundou. Olha aí, muita gente assiste o resumão na segunda também, de boa, tá, pessoal? Pode assistir o resumão aí quando você quiser, quantas vezes você quiser. A Adriana segundou, malhando o corpo e o espírito e entregando o controle das emoções ao Espírito Santo. Amém, Adriana. Que maravilha, né? Acho que a Adriana estava na academia aí, ó. Academia, malhando o corpo e ligada
na palavra de Deus no nosso resumão. Valeu, Adriana. Lenice Bezerra também deixou comentário. Bom dia, Lenice, que Deus abençoe. Shalom Adonai também comentando aqui no programa passado, chegando para assistir o Leia a Bíblia Cast às 23h52. Olha aí, nossa irmã Vânia é a nossa irmã da madruga, né, Vânia? Tá sempre aí conferindo a palavra de madrugada, né? Tarde da noite. Maravilha, maravilha, Vânia. Que Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais. Jorge também deixando mensagem. Olha aí, Jorge colocou boa tarde, assistindo às 16 horas em Recife. Graça e paz. Valeu, Jorge. Coisa boa. Raquel dando parabéns aos poetas, né, pessoal? Tentei fazer um poema aí, né? Quebrei a cabeça um pouquinho para trazer um poema no programa passado, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Eu acho que gostou, né? Pelos comentários aqui, eu acho que gostaram. Valeu, Raquel. Elaine também deixou comentário. Graça e paz ao Senhor Jesus. Boa tarde. Ela comentando aqui Tito, pessoal. Elaine, com destaque de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, me chamaram a atenção. No capítulo 3, foi os versículos 4 e 7, né? Filemon, os versículos 8 e 12, né? Paulo intercedendo por Onésimo, né? Muito forte, né, Elaine? A carta para Filemon. E no livro de Tiago, ela gostou do versículo 12 a 15, né? Olha aí, muito bom. Todos os destaques aí, Elaine deixando pra gente. Dá uma olhadinha aí nos destaques de Elaine pra gente se edificar também. Que Deus abençoe, Elaine. Quem mais deixou comentário aqui? Olha aí, Esté dizendo, se eu tivesse aí, eu faria todos esses cursos. Valeu, Esté. Olha aí, segue o conselho de Esté, pessoal. Esté não tá aqui, tá no Rio. Você que tá aqui em Recife, ó, tem que fazer. Tem que fazer. Se inscreve aí que dá tempo ainda de você, né, estudar a Bíblia junto com a gente. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais comentário. Tem Josélio aqui também, ó. Josélio deixando comentário. Aí, Josélio. Graça e paz. Ele colocou boa tarde, Daniel, João Fernando. Graça e paz a todos. Agora em Pedro Regis. Olha aí, são exatamente 13 horas e 13 minutos. Olha aí, 13 e 13. Que semana fantástica de leitura da palavra. Ótimos comentários no grupo por parte dos irmãos, né? E nas lives com o amado irmão Daniel, que nos traz sempre o contexto teológico e cultural do primeiro século, que é muito importante para que todos entendam dentro de cada contexto, de cada país e cultura local. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, pois sabemos que Jesus é a nossa esperança. Valeu, Josélio. Que bom que você está gostando. Que bom que você está se edificando junto com a gente na live, na leitura. O grupo de leitura também está uma bênção, né? O grupo de leitura sempre com mensagens muito edificantes também. Valeu, Josélio. Silvana Guerra dizendo que também gostou do poema. Valeu, Silvana. Que Deus te abençoe. E também um comentário de Marilu. Olha aí, Marilu também deixando comentário no programa passado. Valeu, Marilu. E terminou. Ufa, né? Muitos comentários. Que bênção, pessoal. Maravilha. Continuem comentando, hein? A gente gosta, hein? A gente gosta de ver todo mundo aí participando do Leia a Bíblia Cast, beleza? Continuem aqui no próximo episódio. A gente lê também os comentários de vocês, beleza? Vamos fechar então, né? Já falei demais. Vou deixar agora João 3,16 falar um pouquinho agora sobre 1 Pedro, capítulo 2, João. Tá contigo. Maravilha, Daniel. Maravilha, Fernando. Vamos embora na linha de chegada já aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, está escrito: para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, o cristão, o santo de Deus, né? Os santos de Deus, né? Vamos dizer assim, eles seguem os passos de Cristo, não é? É interessante porque ele coloca assim, ó, porque para isto mesmo vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu. Então, se Cristo, ele sofreu no meu lugar, Pedro diz, no lugar de vocês, ele deixou o exemplo. Então, uma pergunta para você, qual foi o exemplo que Jesus deixou para mim e para você? Qual é o exemplo? Comenta aqui. E aí, você está seguindo o exemplo de Cristo? Quais são os obstáculos que impedem de você seguir os passos de Cristo? Então, é algo para pensar. Então, você foi chamado por Cristo, você tem que entender para quê. Você foi chamado, tem um propósito. Qual é? Para quê? Aqui, ó.
A pergunta é quem sofreu no seu lugar, não é? E aí, uma dica sempre, essa dica vai ser sempre a dica do resumão. Siga os passos de Cristo. Siga os passos de Cristo. Siga os passos de Cristo. É esse a direção que este programa ele dá para você. Siga os passos de Cristo. Nunca esqueça isso. Siga os passos de Cristo. Se você não segue, o que é que está faltando? Como nós podemos ajudar você? Existe forma, estudando a palavra de Deus, tá certo? Vou deixar aqui a minha última frase. Siga os passos de Cristo. Muito bom, muito bom. João 3,16, fechando aí com chave de ouro esse episódio do Leia a Bíblia Cast, né? Esse segundo capítulo da carta de Pedro. Lembrando, siga os passos de Jesus, que a gente seja imitador, né, João? Sempre a gente vai estar falando aqui, como ele disse aqui no canal, é sempre seguir os passos, não é meu, não siga os meus passos, não siga os passos de João, nem de Fernando, né? É sempre olhar, é sempre o foco em Jesus Cristo, não é verdade? Bom lembrete aí que João trouxe pra gente desse segundo capítulo de Pedro. E você, Fernando, qual o seu destaque aí desse capítulo 2 de 1 Pedro, Fernando? Irmãos, que carta maravilhosa, né? Aqui no capítulo 2, eu escolhi o verso 9, onde o apóstolo Pedro, depois de falar para a sua audiência, ele deixa claro que depois de ser lavado pelo sangue de Cristo, de ser transformado, esse povo agora não é mais escravo, não é mais forasteiro. Ele diz aqui que agora nós somos nação santa, somos convidados a proclamar o nome de Deus, mostrando ao mundo as maravilhas que ele fez em nossas vidas. Vamos ler aqui esse texto no capítulo 9, no capítulo 2, verso 9, para a gente entender melhor aqui o que diz a palavra de Deus. Então ele diz aqui, olha, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois de sermos transformados, de sermos purificados, de sermos levados para a luz, agora nós temos uma responsabilidade, diz o apóstolo Pedro, que é proclamar, diz aqui no verso 9, no finalzinho, parte B, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós agora temos um compromisso, que é demonstrar através da nossa vida, não só das palavras, mas da nossa vida, as maravilhas que Deus fez em nós, as virtudes de Deus, que foi quem nos trouxe da morte, da escravidão, para a sua maravilhosa luz. Então, eu e você, nós temos um compromisso, que é proclamar essa verdade, proclamar essa virtude de Deus, que transformou a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Nós possamos colocar isso em mente e nunca esquecer que precisamos fazer a vontade de Deus. E uma delas, acredito, a mais importante, é a gente procurar fazer aquilo que Ele nos ensinou. É a gente proclamar, mostrar através da prática, como o Tiago tanto nos ensinou e o apóstolo Pedro aqui agora está reforçando. Temos que proclamar. E a gente só proclama se a gente viver. É a única forma da gente mostrar que realmente aprendeu, vivendo de forma digna, do jeito que Ele nos ensinou. Que bênção, né, pessoal? Que bênção fechar aí esse capítulo 2 de Pedro com essa meditação aí de Fernando, né, pessoal? A gente lembrando que nós somos, né, sacerdócio real, nação santa, né, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente é tudo isso, né, pessoal? Pra quê? Pra gente se gabar, pra gente se achar, pra gente não fazer nada, pra gente cruzar os braços, né, pessoal? Não, né? Muito importante aí
a lembrança de Fernando. Somos tudo isso. Deus nos deu toda essa honra para que a gente proclame, para que a gente fale, para que a gente mostre para todo mundo essa maravilha que é o reino de Deus. A gente tem todas essas bênçãos, Deus nos deu todo esse privilégio para a gente proclamar. Lembra sempre disso, esse é o nosso propósito. Foi para isso que ele nos chamou, para a gente proclamar com nossa vida. Não é proclamar só falando não, tá, pessoal? Mas com a nossa vida, dando exemplo, seguindo o exemplo, como o João falou também, né, desse Jesus maravilhoso. É para isso que a gente é embaixador, que a gente é representante, testemunha de Cristo. Amém? Que bênção! Fechando aí com chave de ouro, mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, mais um resumão da leitura da semana. E eu já quero chamar João 3,16 para o pré-poema de hoje. Tem PP hoje, João 3,16. Como é que tá aí, João? Maravilha, Daniel. Olha o PP começando. Aperta aí o play. De branco ou de preto, vamos embora para Pedro. Vamos controlar a língua, deixar de ser indeciso e ficar em oração, ouvindo o resumão. Seja um exemplo, pois Deus chamou para ser santo. De branco ou de preto, vamos embora para Pedro e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel. Paz, amados. Deus abençoe. Paz. Paz para mim, paz para você, irmão. Paz para mim, para você. Oh, oh, oh. Paz para mim, paz para você, irmão. Paz para mim, para você. Ô, Glória, vamos embora, Daniel. Valeu, João 3,16 com mais um pré-poema, mais um PP, né, pessoal? Relembrando aí, né, cada trechinho, né, cada mote aí do que a gente viu durante a leitura dessa semana. Que bênção! Valeu, João 3,16, mais um pré-poema top, né? Fechando aí com paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. E agora o poema de hoje com Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, tem poema hoje pra gente? Tem sim, Daniel. Temos um poema para hoje. E o nosso poema diz assim: a verdadeira sabedoria vem de cima. Sua origem nunca foi terrena, é divina. E se o homem é sábio de verdade, ele não troca sua relação com Deus por nenhuma outra amizade. A verdadeira sabedoria vem de cima. Sua origem nunca foi terrena, é divina. A origem das contendas é do mundo, e quem nele busca o saber, mergulha no abismo mais profundo. A verdadeira sabedoria vem de cima. Sua origem nunca foi terrena, é divina. Quem tem esse divino entendimento, expressa seu feliz contentamento, proclama o amor de Deus em todo canto e não recusa o convite para ser santo. E isso só acontece porque a verdadeira sabedoria vem de cima. Sua origem não foi terrena, nunca foi terrena, é divina, é de Deus. Que bênção, Fernando. Que maravilha, né, pessoal? Que maravilha. Palmas também aí para Fernando, né, pessoal? A sabedoria divina. Esse poema aí incrível para a gente fixar, né? O que a gente leu essa semana também, da sabedoria que vem do alto, né, Fernando? Nunca é terrena, sempre vem de Deus, pra gente lembrar e pra gente, né, gravar, fixar aí
fechando esse episódio com esse poema maravilhoso, mais um, né? Mais um poema maravilhoso de Fernando. Valeu, Fernando, valeu, João, também pelo pré-poema, e obrigado a todos vocês pela companhia, né? Ter passado esses minutos aqui com a gente, meditando, estudando, né? Refletindo na palavra de Deus. Não se esquece de deixar o like, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito, manda o link aí para outras pessoas para vir aqui também conferir esse resumão com a gente, tá certo, pessoal? Muito bom, esperamos vocês na próxima semana. Tem mais, né? Tem mais leitura da palavra e tem mais resumão, se Deus quiser, na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, até a próxima! Fique firme! Tchau, tchau!